Bem-vindo a bordo da Salvation Airlines. Sinto muito, senhora. Sua bagagem não cabe no compartimento superior. O quê? Eu sou um membro medalhão justo e essas são coisas importantes. Com licença, eu quero voar. Bem-vinda! Se você deixar esse ídolo para trás, há muito espaço para você. Sem problemas. Muitas das pessoas que se converteram ao cristianismo não estavam prontas para deixar suas velhas noções, leis e costumes para trás. Isso dificultou a recepção de novos convertidos de origens diferentes. Sem suas coisas, o que significava ser o povo escolhido de Deus? Após a ascensão e o dia de Pentecostes, todos os tipos de pessoas começando a acreditar em Jesus. Mas, nos últimos 1500 anos, os judeus evitaram outros povos por serem ritualmente impuros. Este é um assunto delicado. O trabalho missionário era um conceito bastante novo, e os primeiros seguidores de Jesus eram judeus que pregavam o evangelho apenas para judeus. Mas e aquela ideia maluca de que todo mundo deveria ser abençoado pelos descendentes de Abraão? Bem, a maioria meio que se esqueceu disso, e o trabalho missionário ficou bem complicado. Então, vamos examinar alguns grupos. É claro que os judeus são descendentes das 12 tribos de Israel, que não se casaram com forasteiros e foram criados com todas as 603 leis de Moisés e muitas outras coisas chamadas tradições orais. Todos os outros, isso mesmo, todos os outros são gentios. Os prosélicos são gentios que adotaram todas as leis e costumes judaicos. Já os tementes a Deus são gentios que leem as escrituras e defendem a fé, mas não adotam toda a lei judaica. E de repente agora há cristãos. O que fazer com eles? Eles tinham que se tornar um judeu prosélico primeiro e aceitar e viver toda a lei judaica? Bem, alguns dos novos judeus cristãos, chamados judaístas, certamente pensam assim. Eles insistem que as tradições e leis judaicas devem primeiro ser aceitas por todos os cristãos convertidos. Deus resolve isso enviando uma visão a um centurião gentil em Cesareia chamado Cornélio, um cara super gente boa que doava aos pobres e orava regularmente. Um dia, um anjo aparece a Cornélio e diz-lhe que se ele viajar por um dia até Jope, encontrará o apóstolo Pedro na casa de Simão, o curtidor. Então, Cornélio envia alguns amigos para conhecer Pedro. Enquanto isso, o Senhor prepara Pedro para seu encontro com os gentios, com a visão de um piquenique proibido. Enquanto orava, ele teve uma visão e viu um enorme lençol costurado nas 4 pontas. Dentro do lençol estão animais que a lei judaica considerava impuros. Uma voz comanda Pedro para matar e comer. Agora, isso é uma surpresa e tanto. Eu nunca provei nada impuro. Deus diz para ele ir em frente e comer. A visão se repete 3 vezes, para Pedro se lembrar dela vividamente. Então, nós realmente vamos acabar com 1500 anos deste mandamento? É isso mesmo? E a mensagem do Senhor é clara. Essa é a minha igreja, e eu decido o que é limpo e o que é impuro. E com isso, os mensageiros fazem com que Pedro visite Cornélio e ele se torna o primeiro gentio convertido ao cristianismo. Um gentio! Batizado sem aceitar todas as leis e tradições judaicas. Isso é inédito. Você pode simplesmente ouvir os problemas se formando. Mas Pedro entendeu a mensagem com clareza. O evangelho é para todos, independentemente da origem. Jesus
cumpriu a lei de Moisés e é hora de abençoar todos os seus filhos prontos para aceitar sua graça e o seu evangelho. Mas é claro que muitos se perguntaram: será que Pedro perdeu a cabeça? O que o líder da nossa igreja está fazendo? A perseguição dentro da igreja já é ruim o suficiente, mas também há muita oposição de fora. Na verdade, já está na moda odiar os cristãos. E influenciadores como o rei Herodes prosperam com isso. Quanto mais ele implica com os cristãos, mais as pessoas parecem aprová-lo. Então ele faz um teste e executa cruelmente o apóstolo Tiago, irmão de João. Isso dá a ele muitas curtidas, então ele prende Pedro também. Acorrentado e dormindo entre 2 soldados, Pedro é repentinamente cutucado e acordado por um anjo. Rápido, levante-se! As correntes caem do pulso de Pedro. Uau, que sonho incrível! Pedro segue o anjo para fora da prisão, passando pelos guardas e pelos portões da cidade que se abrem sozinhos. Hã? Oh, eu realmente acordei, estou livre! Ele corre para seus amigos e bate na porta deles para contar a boa notícia. Shhh, estamos orando para que Pedro seja libertado da prisão. Isso de vez em quando acontece com a gente, né? Pedimos bênçãos e quando elas aparecem, não as reconhecemos. Falando em entregas, espera-se que aqueles primeiros discípulos entregassem o evangelho a todo mundo. Mas como? Não havia centro de treinamento missionário ou nenhum manual para fazer o trabalho, ninguém organizando viagens, nem telefones ou internet. Bem, eles apenas fizeram o melhor que podiam. Confira o vídeo de Living Scriptures, o Ministério de Paulo, para uma prévia das incríveis jornadas de um dos missionários mais poderosos de todos os tempos. Na primeira jornada de Paulo, ele e seu fiel companheiro Barnabé vão do sucesso milagroso para a frigideira, para o fogo e vice-versa. Como aquela vez em Listra, quando um aleijado ouve com grande fé a pregação deles, e Paulo consegue curá-lo. Quando a multidão vê o milagre, eles pensam que os missionários são deuses que desceram em forma humana. O sacerdote de Zeus traz um touro para sacrificar em sua homenagem. Mas os judeus, quando veem isso, ficam furiosos com o sucesso dos missionários cristãos e convencem a multidão que estavam prestes a adorá-los, a apedrejá-los. O quê? Isso é que é ser inconstante. Mas isso nunca acontece conosco. Emocionado com os profetas em um minuto e irritado no seguinte? Isso é o que pode acontecer se estivermos carregados de bagagem. Sim, ser um missionário e convertido foi e é cheio de surpresas, pois todos nós aprendemos o que precisamos deixar para trás. Mas é a aventura de uma vida e o destino é imbatível. Emocionante versão cinematográfica completa das missões de Paulo, não deixe de assistir os Ministérios de Paulo em livingscriptures.com e comece o seu teste gratuito hoje. Living Scriptures tem milhares de filmes inspiradores e úteis, e lá você pode encontrar aulas semanais e questionários para o seu estudo do Vem e Segue-me. E além disso, as doações são muito bem-vindas, no link abaixo. Agora, vá ler as Escrituras.